Sabe aqueles textos que a gente acha que conhece de cor? O Evangelho de Marcos é, com certeza, um deles. Mas olha só, a proposta aqui hoje é um pouco diferente. Vamos deixar a história e a teologia um pouquinho de lado para descobrir algo realmente surpreendente. A genialidade literária que está escondida nessas páginas. Que tal usar uma olhada nessa história tão antiga com um olhar completamente novo? Pois é, durante séculos a opinião geral era essa. Marcos era o evangelho simplesão. Sabe, era visto quase como um rascunho, uma coleção de fatos, sem aquele refinamento, aquela arte que a gente vê em Mateus ou Lucas. A ideia era que ele era mais um registro do que uma obra-prima. Só que é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. E se essa suposta simplicidade não for um defeito, mas sim uma escolha artística e genial? E se essa falta de detalhes for, na verdade, o grande segredo do poder desse texto? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, primeiro, vamos entender melhor de onde veio essa ideia. Por quê? Por tanto tempo, o Evangelho de Marcos foi visto assim, como uma obra sem arte. Exatamente. A visão tradicional era de que Marcos servia como uma espécie de matéria-prima para Mateus e Lucas. Acreditava-se que a função dele era só registrar os acontecimentos, sem se preocupar em criar uma narrativa elaborada. Ele era a fonte, sabe? Não a obra final. Mas agora, vamos virar essa página. E se a gente parar de perguntar o que aconteceu e começar a perguntar como essa história é contada, chegou a hora de ler Marcos não como historiadores, mas sim como leitores de literatura. E essa diferença é fundamental. Pensa assim, a leitura histórica é como uma escavação arqueológica. A gente está ali cavando, procurando fatos, a intenção original. A grande pergunta é por quê? Agora, a leitura literária, é como visitar uma galeria de arte. A gente admira a estrutura, a técnica, a experiência que a obra causa. A pergunta muda para como. O foco sai do artefato e vai para a arte. Em outras palavras, a gente troca a pá do arqueólogo pela lupa do crítico de arte. Em vez de ficar desenterrando fatos, a gente começa a admirar as pinceladas do autor, o ritmo, o suspense e, principalmente, o impacto emocional que a história provoca na gente. E a chave para desvendar essa arte toda está num personagem que age nos bastidores, controlando tudo o que a gente vê e sabe. Um personagem que talvez a gente nem tenha notado até agora. Pensa no narrador não como uma voz qualquer, mas como o diretor de um filme. É ele quem decide o ângulo da câmera, quando cortar a cena, qual trilha sonora usar e, o mais importante, o que fica de fora. Em Marcos, esse diretor invisível molda toda a nossa percepção da história. Esse diretor é o que a gente chama na teoria literária de narrador onisciente. Ele tem um passe livre para a mente de todo mundo. Ele sabe o que Pedro está pensando, o que os fariseus estão tramando e o que Jesus sente no seu íntimo, mesmo quando ninguém fala uma única palavra. Olha só que exemplo poderoso lá no Jardim do Getsemane. Os discípulos estão dormindo. Jesus ora sozinho. Então, como é que a gente sabe exatamente o que ele disse? Simples. O narrador nos leva até lá. Ele nos dá um lugar na primeira fila de um momento totalmente privado. E com isso ele estabelece sua autoridade absoluta. Ele sabe de tudo. E com esse poder todo, ele joga um jogo fascinante com a gente. Ele nos dá informações privilegiadas, nos transformando em cúmplices que sabem mais do que os próprios personagens da história. Ele sussurra no nosso ouvido os medos e as esperanças deles. E ao fazer isso, ele cria um pacto, quase como se dissesse: confia em mim, eu sei para onde essa história vai. Mas aqui vem a parte genial. Esse narrador todo-poderoso não entrega tudo de bandeja. Pelo contrário, o jeito dele de contar a história exige a nossa participação. Ele precisa da gente. Eu adoro essa ideia do Humberto Eco. Um texto é uma máquina preguiçosa. Ele tem as engrenagens, mas precisa de um motor, que é o leitor. Somos nós que injetamos o sentido e fazemos a história funcionar. Sem a nossa participação, as palavras ficam ali, paradas na página. E como é que o Marcos faz esse convite para a gente participar? Usando uma técnica brilhante chamada lacunas. Pensa nelas como espaços em branco deixados de propósito na narrativa. Não são falhas, são convites. São aqueles momentos em que o narrador se cala e nos chama para conectar os pontos. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o narrador cria uma tensão, nos dando uma informação, mas escondendo ela de um personagem. Isso, na hora, já faz a gente pensar: ué, por que ele não está vendo isso? E nesse exato momento, quando a gente começa a procurar a resposta, a gente deixa de ser só espectador para se tornar coautor do significado. E aqui está talvez a maior lacuna de todas em Marcos.
Desde o comecinho, os marginalizados, demônios, doentes, estrangeiros, eles reconhecem Jesus instantaneamente. Mas os discípulos, os amigos mais próximos, levam 8 longos capítulos para a ficha começar a cair. O narrador joga essa contradição na nossa cara e simplesmente se afasta, deixando a gente com a pergunta. E essa pergunta pega a gente em cheio. Por que eles não conseguem ver? E logo em seguida, o que será que eu não estou vendo na minha própria vida? De repente, a leitura não é mais sobre eles, passa a ser sobre nós. É uma jogada de mestre para transformar uma história antiga numa reflexão muito pessoal. Então tá, o que acontece quando a gente aplica essa lente literária ao Evangelho de Marcos? O que a gente ganha com isso? E aqui tem um ponto que é crucial. Essa abordagem não anula a leitura histórica ou religiosa. Muito pelo contrário, ela enriquece. É como descobrir a partitura de uma música que a gente sempre amou. De repente, passamos a apreciar não só a melodia, mas a genialidade da composição por trás dela. De repente, aquele evangelho sem arte se revela uma obra-prima de engenharia narrativa. Cada silêncio, cada pergunta sem resposta, cada lacuna, nada disso é um defeito. É uma peça cuidadosamente colocada num quebra-cabeça projetado para nos envolver. Os benefícios são enormes. A história se torna não só muito mais interessante, como as mensagens mais profundas dela se tornam mais acessíveis. E por quê? Porque agora a gente entende como a máquina narrativa funciona para nos levar até elas. No final das contas, é isso que a análise literária oferece. Uma chave nova para uma porta muito antiga. Uma forma de redescobrir a vibração e o poder de um texto familiar de um jeito completamente novo e pessoal. Então fica essa reflexão. E se o verdadeiro poder de uma história não estiver só no que ela conta, mas em como ela nos convida a ajudar a contá-la? Talvez o gênio de Marcos não tenha sido apenas escrever uma grande história, mas ter nos transformado também em seus contadores.